essa certeza que nós temos, que seja qual for o período, o momento, a situação, ali Ele está. E esse texto que nós vamos estudar nesta tarde, nós temos falado alguns domingos sobre o tema Eu orei e Deus me ouviu, Deus me respondeu, e a gente tem olhado alguns personagens, e hoje a gente vai olhar alguém muito especial que é Jesus. Pastor, mas Jesus orando, com certeza Deus vai responder. Mas quando a gente olha para esse texto, a gente aprende algumas lições. E esse é um daqueles textos da Bíblia, não sei se você tem aquele texto que você, quando olha, quando lê, você fica tentando se imaginar ali no fato, naquela situação, naquele momento. Esse é um daqueles textos em que eu queria estar ali para ter presenciado o que aconteceu. E ao mesmo tempo eu fico me perguntando qual seria a minha reação ao ver aquilo que aconteceu. Será que eu acreditaria? Ou teria a reação de que alguns aqui tiveram? Nós vamos olhar João capítulo 11. E a gente vai ver que Jesus, ele orou. E o impossível aconteceu. E hoje nós continuamos tendo essa certeza de que quando nós oramos, o impossível pode acontecer. Segundo a vontade de Deus, segundo o querer de Deus, ele pode acontecer. Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi ao sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse Jesus. E disse Marta, irmã do morto, Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse Jesus, não lhe falei, que se você cresce, você veria a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus olhou para cima. Jesus disse, Pai, eu te agradeço, porque o Senhor me ouviu. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que eles creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isso, Jesus brada em alta voz, Lázaro, venha para fora. E o texto diz que o morto saiu, com as mãos, os pés envolvidos em faixas de linho, o rosto envolto num pano, e disse-lhe Jesus, tirem as faixas dele, deixem-no ir, pois muitos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. A mensagem que nós vamos ver desse texto do capítulo 11 de João é a mensagem de um homem que ora, Jesus. E o impossível acontece. O resultado da oração de Jesus foi um milagre. Foi o impossível que veio a acontecer. Lázaro, quando a gente olha o capítulo 11 de João, a gente aprende que Lázaro era alguém muito querido por Jesus. Lázaro era amigo de Jesus. Jesus é avisado da enfermidade, da doença do seu amigo. Fica mais 2 dias onde estava. E quando chega para visitar a Marta e Maria, que eram amigos também de Jesus, ele já estava morto. 4 dias. Jesus nos ensina algumas coisas. Primeiro, que todo mundo fica doente, inclusive os amigos de Jesus. Lázaro era amigo de Jesus e ele ficou doente. Quando a gente olha esse texto, a gente precisa entender algumas coisas. E a primeira coisa é que nós, amigos de Jesus, também podemos ficar doentes. Não é de todas as enfermidades que ele tem poder para nos livrar de todas, mas a gente também pode ficar doente. E a doença não é sinal de que Deus está irado com a gente ou de que há pecado na nossa vida. Não é sinal. Deus permite as doenças, muitas vezes, para nos chamar a atenção, para nós nos voltarmos a Deus. É no momento da doença, da enfermidade, que nós nos voltamos e buscamos muito mais a Deus. E Deus muitas vezes permite doenças na nossa vida, porque é através desse recurso que a gente se volta para Ele. A doença é um lembrete de que a vida aqui é apenas um vapor. Aparece e logo desaparece.
Muitas vezes Deus permite as doenças, porque é através do momento da doença que a gente começa a refletir sobre, de fato, o que vale a pena na vida. Quais são as coisas de fato importantes. Basta você conversar com quem tem passado por isso. E vocês vão ver como eles valorizam agora a vida muito mais do que valorizavam antes. E Deus permite a doença muitas vezes, porque através da doença a gente lembra de algo que a gente, saudável, muitas vezes não para lembrar, de que um dia nós vamos morrer, e que nós precisamos estar preparados para a morte. A doença, a saúde, a vida, a morte, todas estão na mão do Senhor, e a doença para o crente não vai trazer medo, porque nós sabemos que Deus está com a sua mão poderosa sobre nós, ou para curar, ou para nos dar força e passar pela enfermidade, com a enfermidade, através dessa enfermidade. E olhando para o capítulo 11 do Evangelho de João, podemos aprender algumas lições. Que o impossível vai ser gerado quando a gente orar também. Quando você ora, querido, a oração de um justo, ela é poderosa, eficaz. E esse justo é você. E então milagres podem acontecer quando nós oramos. O impossível pode acontecer quando nós oramos. Mas para que isso aconteça, a gente precisa lembrar de algumas coisas. E a primeira coisa que a gente precisa lembrar é isso daqui. Que esse impossível, esse milagre, ele só vai acontecer para que Deus seja glorificado. Toda a glória, toda a atenção, a resposta de oração não é para mim, não é o Oswaldo, a oração do Oswaldo, é o Deus Todo-Poderoso que respondeu. E foi isso que aconteceu nesse texto de João capítulo 11. Deus foi glorificado através daquele milagre. Portanto, querido, quando nós oramos e clamamos ao Senhor, crendo que Deus pode fazer milagres, nós oramos e cremos porque de fato Ele pode fazer, mas todo milagre, todo impossível só vai acontecer com esse propósito, quando Deus for glorificado. Se é o homem que está sendo glorificado, reconhecido, sendo visto, alguma coisa está errada, porque é Deus que tem que ser exaltado e glorificado. E o texto fala sobre isso. As irmãs mandaram chamar Jesus. Senhor, aquele a quem o Senhor ama está doente. E ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não vai acabar em morte, é para a glória de Deus, é para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus sabia disso. Jesus instruiu os discípulos a respeito disso. Mas Marta e Maria, diante daquele momento de sofrimento do seu irmão, não queriam essa resposta. Queriam a cura, queriam a presença do Mestre ali rapidamente. E interessante que quando mandam dar o recado para Jesus, eles destacam: aquele a quem o Senhor ama. Então, querido, mesmo sendo amados por Jesus e por Deus como nós somos, podemos passar por situações difíceis, de enfermidade, de dificuldades. Tudo que Jesus ensinou e tudo que Ele fez no seu ministério tinha somente um foco, só um propósito: a glória de Deus. Quando nós olhamos o ministério de Jesus, o grande propósito dele no seu ministério era a glória de Deus. A glória de Deus era o seu maior projeto de vida. Ele veio para revelar ao Pai. É por isso que outras vezes ele diz: quem vê a mim, vê o Pai. Quem está em mim está com o Pai, permanece no Pai. E a morte de Lázaro foi uma das grandes oportunidades dele mostrar e revelar o Deus Todo-Poderoso, a quem ele queria que aquela nação, aqueles homens, aqueles judeus, pudessem olhar, pudessem glorificar, pudessem se sujeitar. As impossibilidades não existem por causa das nossas necessidades, mas para que o nome de Deus seja glorificado. Sempre que você estiver diante de uma situação muito difícil, onde só o impossível de Deus, onde só o milagre de Deus, saiba que essa situação, ela existe, não por causa das nossas necessidades, mas para que o nome de Deus e a glória de Deus seja ali reconhecida e vista.
Quando nós olhamos esse texto, nós vamos ver outra coisa. Que esse impossível que pode ser gerado através da nossa oração, a gente está olhando a oração de Jesus, mas a nossa oração também pode fazer com que o impossível aconteça. E querido, se você ora desconfiando, você precisa mudar a sua oração. Mas como assim, pastor? Porque tem crente que ora desconfiando. Ora como se a oração não tivesse poder. Então, quando eu falo aqui que a nossa oração pode gerar o impossível, é porque a nossa oração ela é poderosa. Não porque nós somos bons, mas porque nós oramos a um Deus que é todo-poderoso. Ele pode fazer todas as coisas. Então, quando eu oro, como diz Hebreus 11:6, com fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Quando eu oro com fé, crendo que Ele se aproxima, crendo que Ele recompensa, querido, essa oração vai ser ouvida. E se estiver na vontade de Deus, no propósito de Deus, Ele vai atender. Então ore com fé, ore com confiança. E quando nós oramos com fé, com confiança, esse sobrenatural, esse impossível vai acontecer quando Deus tiver que revelar o seu propósito. O propósito de Deus é sempre maior e melhor do que o nosso propósito, do que a nossa vontade. E quando a gente olha esse texto, a gente vai ver que o desejo de Marta e de Maria, o propósito delas, o desejo delas, o plano delas era que o mestre chegasse rápido, para que Lázaro não tivesse morrido. Esse era o desejo delas. Mas o propósito, o plano de Deus para nós é maior, é melhor. Algumas coisas talvez para você parece que está demorando demais, mas dentro do propósito de Deus vai ser melhor, vai ser algo maior para você. Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. Ele amava Marta, Maria, Lázaro. E no entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde ele estava. E ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro, havia 4 dias. Ele ouve a notícia. Ele demora para chegar a Betânia. E quando chega, o seu grande amigo já estava sepultado. 4 dias. Mas, querido, havia um propósito maior para essa demora. Havia um propósito maior para Jesus não ter ido tão rápido até Betânia. Não existe impossibilidades diante de Deus. Aos nossos olhos, algumas coisas são demoradas. Aos olhos de Deus, não. A gente conversa com os irmãos e eles compartilham algumas experiências de orações e de pedidos que eles estavam fazendo, que demorou, sim, aos nossos olhos para ser respondido. Mas quando eles vivenciam aquilo que Deus deu no tempo que Deus quis dar, eles vão entendendo, olha como foi bom Deus ter respondido e dar somente agora. Se talvez Ele tivesse dado isso lá atrás, hoje a gente não teria a cabeça que temos, o olhar que temos para a situação. Portanto, querido, ao olhar de Marta e de Maria, Jesus atrasou. Esperava uma cura rápida, veio a morte. Mas ao olhar de Deus para mim e para você, Ele nunca atrasa. O plano dEle, quando Ele quer revelar o plano dEle para a nossa vida, esse plano sempre será maior e melhor. O que eu e você precisamos fazer é saber que o tempo de Deus é sempre o tempo certo. E sabe por que a gente sofre, como o Luciano falou aqui, com ansiedade? Porque a gente quer as coisas no nosso tempo, e não no tempo de Deus. Lázaro estava morto já 4 dias antes que Jesus chegasse lá, mas ele chegou no tempo de Deus, ele não chegou atrasado. Lembra lá atrás? Ele falou para Marta e para Maria, essa enfermidade é para revelar a glória de Deus. Tinha um propósito. Tudo o que acontece ao crente é feito apenas no momento certo, no tempo de Deus. Só que nós estamos vivendo um momento onde as coisas têm que ser do nosso jeito, da nossa maneira, no nosso tempo. Filho é muito assim, não é? Fala para o seu filho esperar um pouco, alguma coisa que ele pede para você. Dependendo da faixa etária, você vai ter uma grande dificuldade, porque ele não quer esperar.
principalmente quando Ele quer algo que Ele deseja muito. E muitas vezes nós estamos tendo esse comportamento com Deus. A gente quer orar e a gente quer que Deus responda no nosso tempo, na nossa hora. Quando alguém está em apuros, está doente, está passando por uma situação difícil, nós olhamos e falamos: é agora, Senhor, é agora que o Senhor tem que responder. O pastor falou lá que o Senhor faz milagres, o Senhor faz o impossível, então é agora. E talvez Deus está dizendo: ainda não é o momento, ainda não é agora. E como é difícil a gente esperar esse tempo, esperar esse momento. Portanto, querido, disse Marta a Jesus: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que mesmo agora Deus te dará o que pedires. E disse Jesus a ela: o seu irmão vai ressuscitar. Mas quantas vezes a gente fica questionando se o Senhor tivesse ouvido a minha oração, se o Senhor tivesse respondido aquele meu pedido, se o Senhor tivesse aberto aquela porta, se o Senhor tivesse ouvido o meu clamor. Mas, querido, lembre o seguinte: Ele não ouviu, Ele não respondeu porque ouviu e Ele ouve. Ele não respondeu no tempo que você queria, porque ainda não era o tempo certo. Se você tem orado a Deus por coisas impossíveis, prepare-se para ser surpreendido, mas no tempo de Deus. E a grande questão é eu e você sabermos esperar com paciência no Senhor, o agir dEle, no tempo dEle. Mas a gente não tem essa paciência, a gente não tem essa facilidade de esperar as coisas com paciência. E quando a gente olha para essa situação de Lázaro, essa doença, essa enfermidade, essa morte, a gente vai ver que quando Jesus ele ouve a nossa oração, quando Ele responde a nossa oração, quando Ele faz milagres, sabe por que Ele faz isso? Para despertar fé no coração das pessoas. Através do que a gente vive, e muitas vezes Ele permite a gente viver, através da forma como a gente lida com a enfermidade, com as dificuldades, com essa espera de Deus na nossa vida, esperamos com confiança, com paciência, e as pessoas olham para nós e para o nosso comportamento, sabe o que vai ser gerado nas pessoas? Fé. O coração dessas pessoas vão ser levados a terem essa mesma fé, essa mesma confiança. É por isso que quando você visita alguém que está passando por um momento difícil, e você vai naquela preocupação de levar uma palavra de ânimo, você sim leva uma palavra de ânimo, de conforto, de consolo, mas muitas vezes quem sai mais abençoado daquela visita é você mesmo, porque você sai com um olhar diferente. Não sei quantos tiveram oportunidade de já fazer uma visita num hospital. Quando eu vou fazer alguma visita, você vai andando, você vai olhando, você vai vendo aquelas realidades que estão ali, e você fica já, poxa, e eu reclamando disso, eu reclamando daquilo, murmurando daquilo. A gente não tem motivo. E quando a gente conversa com essas pessoas, querido, a gente vai ver que elas derramam sobre nós confiança, esperança, motivação. Então você sai muito mais abençoado do que quando você chegou. Porque o propósito de Deus, quando Ele realiza os milagres, ou quando Ele capacita a gente para passar pelas enfermidades, é despertar fé no coração das pessoas. E foi o que aconteceu ali. Ele lhe disse claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam agora. Ele está falando com os discípulos: foi bom a gente estar aqui, não ia ser bom a gente estar lá, mas vamos até ele. Tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, te agradeço porque o Senhor me ouviu. Eu sabia que sempre me ouves, mas por conta deste povo estou dizendo isso. Eu quero que eles creiam que o Senhor me enviou. Muitos judeus que estavam ali, que tinham visitado aquela família para aquele momento de luto, agora estavam crendo nele. Quando Jesus orou, Deus ouviu. O impossível aconteceu e fé foi despertada no coração daquelas pessoas.
Sempre que um milagre acontece, a intenção de Deus é de que a fé seja gerada no coração das pessoas. Será que essa confiança, essa fé está sendo gerada no nosso coração, na nossa vida? Interessante que muitas vezes no lugar que mais deveria existir fé e confiança é o lugar onde mais existe incredulidade. E Jesus passou por isso. Jesus terminou de contar essas histórias e partiu dali. Voltou para a cidade, começou a ensinar na sinagoga. Os ouvintes ficaram impressionados. Ele é muito bom, comentavam. De onde vem tanta sabedoria, tanta capacidade? Eles se perguntavam. E não demorou, porém, já estavam falando mal dele. Ora, nós conhecemos esse menino. Nós conhecemos ele desde pequenino. É o filho do carpinteiro. Conhecemos a sua mãe, Maria, os seus irmãos, Tiago, José, Simão, Judas. Conhecemos suas irmãs. Quem ele pensa que é? E o desprezavam. No lugar onde Jesus, através da sua vida e do seu ministério, deveria ter sido respeitado, as pessoas deveriam ter acreditado nele, é onde mais existiu a incredulidade. Isso acontece ainda hoje. Dentro da nossa própria casa, pessoas que olham para nós e zombam da nossa fé. Você confiar em Deus, você acreditar que a oração resolve alguma coisa, você acreditar que esse livro vai te dar algum conselho sábio, esse livro antigo, ultrapassado. A gente experimenta isso ainda entre os nossos, entre pessoas que nós amamos tanto, e queríamos que Deus abrisse os olhos delas para elas entenderem tudo o que nós estamos entendendo, vivendo, experimentando, mas muitas vezes isso ainda não aconteceu. Jesus observou um profeta, só não é importante na sua própria terra, em sua família, nas ruas em que brincou quando criança. E por causa da incredulidade, da indiferença, da hostilidade deles, não realizou muitos milagres ali. Mas voltando para o texto de João, tem um versículo que eu quero desafiar vocês a você memorizar. Vamos ler juntos? Jesus chorou. Jesus chega naquele local. Jesus pergunta onde ele estava, onde tinha sido colocado. Jesus olha as pessoas, Jesus olha aquela situação, e diz a Bíblia que Jesus se move de íntima compaixão, que por dentro ele se move de íntima compaixão, ele fica comovido com toda aquela situação. E quando esse texto diz que Jesus chorou, não é porque ele não tinha o que podia fazer, não tinha mais nada que ele não podia fazer. Ele chora porque agora ele não tem mais o que fazer. Não é por isso que ele chora porque ele sente a dor daquelas pessoas. Ele mostra amor e mostra o cuidado dele para aquelas pessoas. Ele chora porque ele se coloca no lugar daquelas pessoas. Ele sente a dor que eles estavam sentindo. E quando eu olho esse texto, Jesus chorou. Memoriza esse versículo. Porque quando eu paro para pensar, Jesus chorou diante daquela situação. Eu lembro que quando eu passo momentos difíceis, Ele continua olhando para mim. E Ele continua se movendo de íntima compaixão por mim e por você. Quando Ele chora, Ele está mostrando que Ele não está indiferente. Ele não demorou porque Ele era egoísta. Ele não chegou atrasado. Ele estava seguindo o plano de Deus, o propósito de Deus, que seria muito melhor do que o que Marta e Maria queriam. E quando Ele chora, Ele mostra: olha, eu me importo com vocês. Eu estou sentindo o que vocês estão sentindo. Quando Ele chora, Ele mostra para mim e para você que ainda hoje, Ele sabe o que passamos. Ele sabe o quanto é difícil algumas situações. Ele sabe o quanto algumas situações nos tiram a paz, a tranquilidade. E Ele se compadece de nós, nos fortalecendo, nos ajudando, fazendo milagres, fazendo o impossível ainda acontecer nos nossos dias. Saiba, querido, que Jesus, Ele tem essa compaixão. O choro de Jesus mostra o seu amor. Amor que é eterno. Amor que não tem fim. Você pegou o seu cálice, seu suco de uva? Se não pegou, pode pegar ali na entrada, no hall.
Quando a gente olha esse texto, Jesus chorou. Esse choro de Jesus mostra o amor dele. O amor que ele tinha pelas pessoas, ao ponto de não só chorar, mas de derramar a sua vida, derramar o seu sangue, entregar a sua vida por mim e por você. Quando diz Jesus chorou, esse choro representa que ele se identifica conosco. Ele sabia que não havia nada que a gente pudesse fazer para ser livre do pecado, da condenação eterna. Deus toma iniciativa e envia o seu Filho, alguém que andou entre nós, que viveu como nós, que sentiu o que sentimos, que sentiu fome, que sentiu sono, que sentiu sede, que foi perseguido, que foi humilhado, que carregou uma cruz que não era dele. Tudo isso porque ele ama a mim, ama você. Esse choro de Jesus simboliza o grande amor de Deus por mim e por você. Ele nos ama. Somos amados por Deus. E quando a gente olha esse milagre de Jesus acontecendo, talvez Marta, Maria, acreditavam que o que Jesus poderia ter feito, agora não pode mais ser feito. Ele chegou atrasado. Mas para Deus não há impossíveis. Para Deus ainda tem jeito. O impossível ainda pode acontecer. E quando a gente olha para a ceia, a gente vê isso. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, a palavra diz, no versículo 28, para a gente examinar a si mesmo, cada um, e depois comer do pão e beber do cálice. A morte de Cristo na cruz e esse evento de João capítulo 11 mostra o amor de Deus. E o impossível, ele é gerado através da oração, para que Deus seja glorificado. Quando nós como igreja nos reunimos para a celebração da ceia, nós estamos nos reunindo para glorificar a Deus pelo seu grande amor por mim, por você. Nós não merecíamos. Quando nós como igreja nos reunimos para a celebração da ceia, nós estamos aqui vendo algo que tem um propósito maior, porque hoje nós nos reunimos num grupo local, limitado, mas algo melhor e maior para nós, que está sendo preparado, reservado para nós, que é o dia que como igreja nós estivermos com todos aqueles que um dia foram lavados no sangue do Cordeiro. Como eu desejo esse dia, onde não teremos mais essa limitação de uma igreja local, mas todos estarão juntos, numa só voz, louvando, adorando a Deus, de todas as raças, tribos, línguas e nações, sem discriminação, sem racismo, sem nada que nos separa por conta do nosso egoísmo, todos juntos, nesse propósito maior e melhor de Deus. Mas enquanto nós não temos essa oportunidade, quando nós nos reunimos como igreja para celebrar a ceia, e quando nós falamos desse sacrifício de Cristo na cruz por nós, e quando nós vivemos isso no dia a dia, sabe o que isso tem feito? Despertado fé no coração das pessoas que caminham do seu lado, porque as pessoas estão olhando para você. Você é a Bíblia que as pessoas estão lendo, a sua vida, seu comportamento, suas atitudes. E quando elas olham para nós e isso desperta fé no coração delas, querido, é porque estamos no caminho certo.